Hello people! Olha só, antes de eu começar explicando a nossa gramática, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o aprendizado de inglês na minha opinião, tá? Como é que eu vou aprender inglês para fazer provas? Não é o inglês para me comunicar em inglês se eu for viajar e tal, tá? É o inglês para eu resolver as provas, que é o que a gente precisa fazer de imediato. Eu preciso ter vocabulário, porque em todas as provas que eu vou precisar fazer PAS, ENEM, vestibular, concurso público, cai interpretação de texto. Eu preciso ter noções de gramática, porque no PAS e no ENEM não cai gramática propriamente dita, tá? A gente precisa saber para interpretar os textos, mas nas provas de concurso público e nas provas militares, no modo geral, cai bastante gramática. Claro que é uma gramática mais simples, tá? Gramática de inglês mais pesada, assim, cai só em prova de concurso para professor de inglês, diplomata, tal, né? Mas a gente precisa saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver provas, gente, não pode ter medo e não pode ter preguiça, tá? Nenhum dos dois. Medo porque a gente vê aquele textão em inglês, fala, meu Deus, como é que faz, né? E preguiça porque dá trabalho mesmo, no começo, principalmente no começo, para você entender um texto é trabalhoso, é um quebra-cabeças, tá? E não se assustar, porque como é que eu vou fazer? Eu vou postar um vídeo com vocabulário e um exercíciozinho com vocabulário para vocês irem memorizando. É claro que um texto com, sei lá, um exercício com 30 palavras, se você memorizar 2, 3, já está evoluindo. É impossível memorizar todas, pelo menos eu acho muito difícil, a menos que você tenha facilidade para aprender idiomas, tá? Então, assim, eu vou começar a resolver as questões, eu vou explicar a gramática, mas eu vou falar de várias outras questões gramaticais dentro da nossa prova, do nosso exercício, e vocês vão ficar assim, meu Deus, quanta informação, meu Deus, quanta informação. E não se assustem, porque é igual quando eu comecei a estudar direito, por exemplo, o professor começou a falar de desconcentração, de descentralização, licitação, pregão, e eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu comecei a ouvir, fazer questão, ler, e hoje em dia são palavras simples para mim. Então, eu vou continuar falando, vou começar a falar de várias questões gramaticais, vocês vão se perder. Mas, meu Deus, eu não faria essa questão sozinho nunca, jamais da minha vida. Mas não se preocupem, que é um momento, a partir do momento que vocês forem exercitando e assistindo as aulas, vai dar certo, tá? Então, nós vamos começar a fazer nossa aulinha de gramática, nós vamos falar de artigos, ou aparece até com português, né? Então, nós temos duas classes de artigos em português, em inglês também, mesma classificação, artigos definidos e indefinidos. Eles são usados da mesma forma, né? Então, em português, nós temos uns e umas, ou a, os e as, né? São os artigos que a gente tem. Em inglês também, mas tem uma questãozinha, ó. Nós vamos começar pelo artigo definido, tá? Artigo definido, o, a, os e as, são 4 em português, e em inglês todos eles são traduzidos como the, né? Então, a tradução é a mesma. Então, se eu quiser falar, por exemplo, os estudantes chegaram atrasados. The students arrived late. Eu vou falar que, deixa eu pensar, a professora é paciente. The teacher is patient. Então, é só traduzir literalmente. A questão é, nós usamos em português os artigos definidos com muita frequência, em inglês não. Então, eu vou ensinar para vocês quando não usar o artigo definido, tá? Quando não usar o the, beleza? Então, olha só. Eu não uso o the diante de nomes de cidades, estados, ilhas, continentes, nomes próprios no modo geral, tá? Nomes de pessoas também, eu não uso, tá? Ah, Maria veio aqui. Não, eu quero falar com o Paulo. Em inglês a gente não traduz esse o, tá? Olha só, Brazil is in South America. O Brasil é na América do Sul, ou fica na América do Sul. Eu não traduzo o aqui, ó, tá? E nem esse a aqui, ó. O que é na em português? É a junção da preposição em e do artigo a. Daqui a pouco eu mudo de tela e eu escrevo isso para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou traduzir só o em mais a, ó, em, tem um in aqui. O a eu não traduzo. Por quê? Porque a América do Sul é o nome do continente. Ó, Asia has an interesting culture.
A Ásia tem uma cultura interessante. A Ásia, eu uso isso em português. Eu não falo assim, gente, a Ásia tem uma cultura interessante. Eu sempre falo a Ásia, né? Em inglês eu não uso. We will visit Spain in July. Nós visitaremos a Espanha em julho. Em inglês eu não traduzo a, tá? Patrick is coming from Colombia. O Patrick está vindo da Colômbia. O que é from, gente? From significa de, tá? Então aqui, ó, o da é a junção de de mais a. Eu traduzi o de, o a eu não traduzi, tá? E aqui, I want to visit China. Eu quero visitar a China. A gente fala em português e não traduz em inglês, tá? Aqui, exceções, gente. Quando eu tô falando de um acidente geográfico, o nome de um rio, o nome de um monte, o nome de uma bacia hidrográfica, eu posso usar, ó, the Amazon River, o rio Amazonas, the Alps, os Alpes, the Himalayas. Eu uso, tá, os acidentes geográficos, eu vou falar o Oceano Pacífico, eu posso traduzir, tá? E aqui, ó, eu tenho os principais países que a gente usa o the United States e the United Kingdom, eu uso the. Fora esses países aqui, nenhum outro a gente vai usar. Mentira, o Emirados Árabes Unidos a gente também usa o the. Mas fora esses e os Emirados Árabes a gente não usa, tá? E se for um nome de um rio, um nome de um oceano, um nome de um monte, a gente pode usar, tá? Agora, países, cidades, estados, continentes, não usa o the, beleza? Próximo aqui, ó. Deixa eu mudar meu rostinho de lugar. Não uso diante de nomes próprios, eu já falei pra vocês, nome de pessoas, né? I would like to talk to Paula. Eu gostaria de falar com a Paula. A gente fala assim, português, inglês, não. Tá? Não tem o A aqui. I study French with Helen. Eu estudo francês com a Helen. Em inglês a gente não usa o A. Monica lives with Brian. A Mônica mora com o Brian. A gente fala assim em português, em inglês não tem, ó. A Mônica, não tem nada aqui na frente de Mônica. Mora com o Brian, não tem o aqui, tá? E diante de possessivos. Eu falo, o meu cachorro tá doente. O passarinho apareceu aqui. O passarinho, olha gente, que absurdo. O seu passarinho apareceu aqui. O nosso professor é legal. Então, em inglês, eu não coloco o e o a, tá? I play with my dog. Eu brinco com o meu cachorro. Em português, a gente nem usa esse o aqui, tá? Mas pode usar. Em inglês, não pode, tá? His father is a tennis player. O pai dele é um jogador de tênis. O pai dele, aqui, ó, eu só tenho o dele, tá? Não tenho o. Her daughters are twins. As filhas dela são gêmeas. As filhas dela. Eu não uso as aqui, tá? Então, eu não uso o the na frente de nomes de cidades, estados, países. Não uso diante de nome de pessoas. E não uso diante de pronome possessivo, tá? Bora lá. E eu também não uso quando eu estiver generalizando, tá, gente? Teachers have to be patient. Os professores têm que ser pacientes. Todos eles. Uma generalização, tá? Women will conquer the world. As mulheres conquistarão o mundo. É uma generalização, tá? Cats are domestic animals. Os gatos são animais domésticos. Eu estou generalizando, tá? Children are creative. As crianças são criativas. Eu estou generalizando. Se eu estivesse falando, por exemplo, de um grupo específico, eu estou falando assim, na minha escola existem crianças e adolescentes. As crianças são mais criativas. Eu estou falando daquelas crianças específicas ali da minha escola. Aí eu traduziria o A, tá? The children. Mas aqui eu estou falando de todas as crianças do universo. Estou generalizando, então não tem, tá? Students love holidays. Estudantes amam feriados. Quais estudantes? Todos. Estou generalizando, tá? Se eu estiver falando da minha escola, por exemplo, lá na escola os alunos estão querendo continuar estudando nas férias, porque os alunos não gostam dos feriados. Eu estou falando dos alunos da minha escola, estou especificando. Aí eu poderia traduzir, tá? Mas como eu estou falando generalizando de todos os estudantes do universo, eu não coloco, beleza? Então é isso. Agora,
Nós temos os artigos indefinidos, que é um e uma, né? Um e uma. Em inglês, nós temos duas traduções possíveis. Eu tenho a e eu tenho an. Os dois significam a mesma coisa. O que significa a? Um e uma. O que significa an? Um e uma. Algumas pessoas leem a, tá? Tanto faz, não tem problema. Então, aqui, o artigo definido, a e an, eu vou explicar para vocês quando que usa, tá? O the, eu expliquei quando não usa diante de nomes, não usa diante de possessivos, não usa diante de cidades, estados ou países, e nem de generalização, né? Agora, o um e uma, o I, o an, eu vou explicar quando que usa, tá? Olha só. Usa, obviamente, quando eu quiser falar de um ou uma, obviamente, né? E aí eu uso o a quando a palavra da frente começar com som de consoante. Gente, o som de consoante não é uma consoante, é o som da consoante. Olha só, a house. Por que eu usei o a aqui? Porque house tem o som de R, de consoante. A house. A notebook, a choice, a university, a uniform. Aqui, ó, começa com som de Y. É uma consoante, tá? Mesmo que a gente não pense assim, mas começou com uni, gente. University, uniform, unicorn. Sempre uso a, tá? Então, a university, a uniform. Eu sempre uso a. Então, ó, uma casa, um notebook, uma escolha, uma universidade, tá? Beleza? É isso. A significa um e uma quando a palavra da frente começa com som de consoante. Não é com consoante, tá? É o som. Obviamente que o N a gente usa quando começa com som de vogal. Sempre que eu quiser falar uma, e a palavra da frente tiver som de vogal. Ó, an elephant, an hour. Aqui começou com H e eu uso an. Ali na frente, começou com H, ó, e eu uso A. Por quê? Porque aqui é a house e aqui é an hour, tem som de A, tá? An election, an officer, an inspection. Beleza? Tá bom. Attention! Diante de profissões, eu sempre uso o artigo indefinido. Gente, em inglês sempre vai ter o artigo na frente das profissões. He is a dentist. Peter is an architect. Laura was a teacher. Sylvia is an engineer. Paul is an Indian scientist. Alice is a police officer. Sempre tem um artigo, a ou an, vai depender. Se a palavra da frente começar com som de consoante, eu uso a. Se continuar a começar com som de vogal, eu uso an. Beleza? É isso. Fiquem bem, no próximo vídeo vai ter exercício.